Bem, nós vamos estudar a regra número 14. Mas antes eu quero lembrar você que na regra número 11 eu disse que as escrituras têm somente um sentido e deve ser tomado literalmente. Aí você pergunta, mas toda a escritura deve ser tomada literalmente? Será que eu devo olhar para todos os textos da Bíblia e interpretá-lo literalmente? A resposta é não. Não são todos os textos que você deve interpretar literalmente. Alguns textos são figurados, alguns textos usam linguagens de figura e você não tem como interpretar literalmente. Lembro-me que na lição número 11 eu fiz referência ao livro de Apocalipse, que há muitas passagens da qual nós não temos condições de interpretar literalmente. Por exemplo, a besta que subiu do mar, a besta que surgiu da terra, nós não temos condições. Não, você vai imaginar uns seres estranhos ali e a ideia do livro não é essa. Então você vai automaticamente entender como linguagem figurada. Mas a grande maioria dos textos bíblicos, a grande maioria, o autor ele trabalha literalmente. Ele tenta comunicar uma mensagem de maneira literal. Mas há alguns casos nas escrituras que o autor usa a linguagem figurada. Bom, mas como eu faço para saber? Como é que eu vou descobrir quando o autor está usando a passagem de maneira literal e quando a passagem é figurada? Quando eu sei isso, como é que eu vou fazer isso na minha interpretação? Bem, eu vou dar a regra número 14 a você. É uma regra muito simples, não requer muitos detalhes, não requer muita explicação. Ela é muito simples, você precisa guardar esse fundamento na sua cabeça e você vai descobrir quando uma passagem ela é figurada ou não. Então a regra número 14 diz o seguinte: quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada. Então, quando eu sei que o texto é figurado? Quando um objeto inanimado for usado para descrever um ser vivo. Todas as vezes que você, na sua observação, lembre que você está fazendo o OICA, você aprendeu na primeira aula que eu dei a fazer o OICA, o método de estudo bíblico, você aprendeu que você deve começar pela observação. Então você está com o seu caderninho aberto, você está observando o texto e eu estou dando um versículo a você agora para você fazer o OICA. Então nós vamos aprender a identificar essa regra, identificar o texto quando ele é figurado. O texto é João 6,35. Jesus diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Somente essa parte do texto, eu sou o pão da vida, e eu quero que você interprete esse texto, então estou lhe dando para você fazer o OICA. O que você vai fazer? Primeira coisa, observação. Você já aprendeu, você já está craque nisso, eu espero. Então você está observando. Na sua observação, você percebe que há um objeto inanimado. Jesus, um ser vivo, dizendo que é um objeto inanimado. Eu é um ser vivo. Jesus é um ser vivo. Sou o pão. Jesus disse que é um objeto inanimado. Então, conclusão, eu devo entender que o texto é figurado. Porque automaticamente, mesmo que você não conhecesse essa regra, você automaticamente entenderia que o texto é figurado. Mesmo sem conhecer a regra, você já entenderia isso, porque você não vai imaginar Jesus, um pão puma, andando na Galileia, explicando o texto, você não vai explicando doutrinas, ensinando, você automaticamente não vai imaginar Jesus dessa maneira. Se você fizer isso, você está com um sério problema. Outro exemplo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, João 8,12. Você está fazendo o seu OICA, observando, então ser vivo, Jesus, sou algo inanimado, a luz, aquela lamparina que existia naquele tempo. Automaticamente a sua mente deve parar. Peraí, um objeto inanimado sendo usado para representar um ser vivo, então a proposição deve ser considerada figurada, tem que ser considerada figurada. Então é muito fácil, uma regra muito simples. Eu vou dar outro exemplo. Jesus disse, o eu sou aqui de João. João usou muito essa expressão eu sou. Em João 10,7 ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Mais uma vez, observei que eu, um ser vivo, está sendo representado por um objeto inanimado, uma porta, um objeto sem vida. Porta, então, quer dizer que Jesus é uma porta que tem maçaneta? Não, você não pensou nisso, certamente. Então você automaticamente entende que essa passagem deve ser tomada figuradamente. Então é uma regra muito básica, é uma regra muito simples.
Para melhorar o seu estudo, para melhorar a sua interpretação, o que você deve fazer quando encontrar uma linguagem figurada no texto bíblico? Você já fez o seu OICA, você identificou aqui uma linguagem figurada, o que você deve fazer? O que deve ser feito para facilitar a sua compreensão do texto, da intenção do autor? O que você deve fazer? Você deve pegar essas palavras, esses objetos inanimados que foram usados para descrever, e ao fazer isso, o que você tem que fazer? Você deve estudar esses objetos, porque você compreenderá melhor a intenção do autor, você entenderá melhor por que Jesus disse que ele é a lâmpada. Então você faz uma pesquisa, estuda a respeito das lâmpadas, qual é a finalidade dela, para que serve, e você faz um estudo a respeito disso. E ao fazer um estudo a respeito disso, você vai enriquecer ainda mais a sua devocional, o seu estudo, a sua aplicação do texto. Por quê? Porque você vai entender a intenção de Jesus. Jesus não simplesmente falou, eu sou a porta, não tinha objetivo nenhum para falar isso. Não, havia uma razão, ele queria ilustrar uma verdade, e é essa verdade que você quer extrair, é nessa verdade que você tem que chegar. E se você chegar nessa verdade, a sua aplicação será enriquecida e muito. Então você deve fazer isso. Um outro exemplo que nós podemos citar se encontra no Salmo 92:12. Veja que são vários exemplos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Salmo 92:12. Então, o justo ele é apresentado como uma árvore. O justo é um ser vivo. A árvore é um objeto inanimado. Pera aí, então é figurado. Realmente tem que ser figurado. Então, observe, não tenho muito o que falar. É uma regrinha simples, sem mais delongas. Eu quero simplesmente pedir a você que exercite essa regra na leitura das Escrituras. Por exemplo, quando Jesus diz, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós, objeto seres humanos, seres vivos, sal, objeto inanimado, automaticamente você vai perceber que se trata de uma linguagem figurada. O que você faz? Você vai descobrir para que serve o sal, quais eram as finalidades do sal na época de Jesus. Lembre-se, na época do autor, vamos relembrar a regra passada, sempre lembrando na época do autor, porque para nós o sal serve para quê? Para salgar a comida, para temperar a salada. Naquela época, além de temperar os alimentos, também servia para preservação. Então, não há somente um sentido. Para nós, no nosso tempo, sal só serve para comida. Mas naquela época, o sal tinha ainda uma outra finalidade. Você deve buscar, sempre na linguagem de figura, um estudo mais avançado. Se dedicar a esses exemplos, a esses objetos inanimados, para enriquecer a sua aplicação. Então, regra número 14, quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada.